T-News. Apresentação: Marely Martins. Entrevista T-News. E agora nós vamos conversar com o deputado estadual Márcio Pacheco, do PPL. Bom dia, deputado. Bom dia, Marely. Bom dia, Laroca. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio T Ponta Grossa. Para quem não conhece o Márcio Pacheco, ele que é deputado pela cidade de Cascavel, né? Está entre os 54 deputados da Assembleia Legislativa do Paraná. E eu já começo perguntando para o senhor a sua avaliação a respeito desse novo velho governo, né? Vamos falar assim, porque Cida Borghetti representa a continuidade do governo Richa. Como que está a situação da Assembleia? Como é que o senhor tem avaliado a governadora Cida Borghetti? Olha, Marely, nós tivemos aí 7 anos e meio de um governo que no final se demonstrou ser, na nossa humilde opinião, um desgoverno para o estado do Paraná. Tivemos muita propaganda antes, especialmente no intervalo das duas eleições, né, dos 2 mandatos, muita propaganda, então antes e durante o mandato, e tivemos, na minha avaliação, um desastre do ponto de vista de gestão, né, e de verdade, de falar a verdade para o povo, também durante, né, a eleição e antes, durante a eleição e depois durante o mandato. E agora, inclusive, certamente pagaremos a conta desse desgoverno que foi especialmente nesses últimos 3 anos e meio. Muita propaganda, muita manipulação de números, manipulação quando se diz que houve, já entrando um pouquinho que houve, por exemplo, contratações de alguns quadros de servidores efetivos do Estado, como se fosse uma grande vantagem do governo, enquanto nós sabemos que a defasagem de efetivo, por exemplo, policial no Estado do Paraná, é imensa. Então, tem um governo que tem a coragem de literalmente sangrar os professores do Estado do Paraná, que têm a coragem de ser tão truculento a ponto de fazer com que os servidores perdessem a esperança, né, de gestionar junto a esse governo 3 anos sem pagamento de database, que não é aumento salarial, é simplesmente a reposição da inflação, ou seja, está reduzindo o salário do servidor. Então, assim, um governo muito ruim na minha avaliação, e agora a governadora Cida Borghetti tem 1 mês, né, de governo. Ainda podemos admitir que ainda não houve tempo, vamos dizer assim, para consertar a casa. Mas o que queremos é que haja de fato uma postura, né, firme de mudança do governo anterior, porque senão será mais do mesmo, e mais do mesmo nós estamos cansados enquanto povo brasileiro. Nessa questão, deputado, que o senhor citou, da questão da database dos servidores, havia uma expectativa dos servidores de que a governadora Cida Borghetti poderia colocar em dia isso daí, né? Porque estamos falando apenas de reposição da inflação que está atrasada. E logo que ela assumiu, tiveram conversas com representantes da APP, não houve avanço, então, isso. Marely, nós estivemos ontem, eu, o deputado Tercílio Turino, o deputado Evandro Araújo, Péricles de Mello e o deputado professor Lemos, em conversa pessoal com a governadora Cida Borghetti no Palácio do Governo, justamente para tratar desse tema, para lhe mostrar, né, o que isso significa no meio do servidor público, uma total falta de sensibilidade, uma total falta de continuidade daquele discurso que o governo já vinha tendo antes. Discutimos também a questão do TID dos servidores das universidades, que não é uma questão, não tem 1 centavo de aumento de impacto na folha simplesmente um entendimento do Tribunal de Contas que identificou, que caracteriza o TID como sendo uma gratificação, que gera uma instabilidade, uma insegurança muito grande dentro do segmento universitário do Paraná. E pedimos, assim, encarecidamente que a governadora reavalie, reveja, né, essa posição do governo Beto Richa e que apresente pelo menos uma expectativa de nova negociação, de apresentação, ainda que seja um percentual menor do que é justo, do que é o desejado, mas que os servidores públicos tenham pelo menos uma esperança de que é um novo governo e que essa database será, enfim, pelo menos, né, se comece a fazer o pagamento. Ela foi republicana, né, nos dias que está avaliando com muito carinho, que tem números e tal, mas que nos próximos dias ela deve apresentar um anúncio oficial sobre essa situação. Assim, a nossa expectativa foi positiva, Marely. Se você me disser qual foi a impressão foi positiva. Me parece que ela está, de fato, avaliando essa questão. Agora, o que nós vamos esperar é se deu resultado ou não essa nossa conversa ontem também. Deputado, o senhor é um profissional da área de segurança pública, é policial federal, tem conhecimento da área. Nós estamos atravessando, pelo menos em Ponta Grossa, um sentimento de insegurança tomando conta. Nós não temos críticas a quem exerce o poder de polícia aqui em Ponta Grossa. O delegado-chefe é uma pessoa bem enganjada com a comunidade, os delegados são pessoas que nós temos confiança. O próprio comandante da Polícia Militar, o Edemaldo Assunção, é uma pessoa que
tem o nosso respeito, mas nós estamos com uma sensação de insegurança em Ponta Grossa. E não é com quem está administrando aqui, no município de Ponta Grossa. É um sentimento de insegurança que aí, a Marielle, cada vez que abre o programa, várias notícias, a Chalca Pagaria, a Chalca Farmácia. Eu pergunto, é um sentimento que está acontecendo no Paraná? É a cúpula da segurança pública? Porque o secretário de segurança pública, o Júlio Reis, ele não dá entrevista também. Me parece que ele tem uma certa assim, prevenção de dar entrevista. O que está acontecendo? O senhor que é um profissional da área, o que está acontecendo no Paraná? Esse mesmo sentimento de Ponta Grossa também acontece em Cascavel, em outras regiões? Olha, o que eu tenho grande orgulho de ter sido policial militar, né, por mais de 10 anos da minha vida, e estou na Polícia Federal já há 11 anos. Então, conhecemos um pouco da realidade prática, inclusive, da ação policial. Eu estive no encontro, o terceiro encontro dos policiais federais, né, de todo o Brasil, em Brasília, há um mês e pouco atrás, e lá se diagnosticava, Laroca, que o maior problema, os dois maiores problemas que nós fizemos uma estatística, a Federação Nacional dos Policiais Federais fez uma estatística em todo o Brasil, para diagnosticar qual é o maior problema que a população sente neste momento. Nesses dados estatísticos que a nossa federação fez, a população indica que pela primeira vez na história, o maior problema, supera inclusive saúde pública, é a questão da segurança pública no Brasil. E, claro, a prática da corrupção, que são os dois temas mais atacados pela população brasileira. No Paraná, Laroca, o que acontece? Não é só Ponta Grossa. Lamentavelmente, né? Já seria lamentável se fosse só Ponta Grossa, mas lamentavelmente não é só Ponta Grossa. A audiência da Rádio T é muito maior do que aqui a cidade de Ponta Grossa, e todo mundo que está nos ouvindo em qualquer outra cidade vai saber que o que você está falando é o que ele está sentindo na cidade dele. Na cidade pequena, inclusive, que onde tinha um sentimento de tranquilidade antigamente. Eu tenho viajado esse Paraná muito, né? E há esse sentimento de maneira generalizada. E aqui em Ponta Grossa, cidades menores, por quê? É o descaso do governo com a segurança pública, dos governos com a segurança pública, e a propaganda enganosa. Contratação de policiais, que nada mais foi do que simplesmente repor a defasagem policial, que está muito maior e como você disse, fez uma leitura perfeita, Laura, que o problema não está nos profissionais de segurança pública, nos comandantes. Eles fazem tudo o que está ao seu alcance, mas o que está ao seu alcance é muito menos do que o mínimo necessário para prestar um atendimento de segurança pública com qualidade para a população. Então a gente tem que cumprimentar os que fazem mais do que tem condições. Agora, o governo fez muita propaganda, pouca contratação e fez muita manipulação da opinião pública, dizendo que comprar viatura é resolver os problemas de segurança pública. Enquanto que nós temos milhares de viaturas que com um pequeno conserto poderiam estar em condições, ele preferiu comprar, porque consertar viatura não dá para fazer ibope, não dá para fazer propaganda. E comprar viatura, além dele, cada deputado que integrava a base do governo ia nos municípios de todo o Paraná entregar uma viatura e falar que estava fazendo um grande trabalho para o Paraná. Dava briga, inclusive, dá briga, né? Eu vejo Ponta Grossa, por exemplo, às vezes recebe uma viatura, daí tem 4 deputados, tem um de fora também que está dizendo que representa a cidade, aí ele vem dizer que trouxe a viatura também. Quer dizer, é uma vergonha, né? A forma como utilizam um assunto desse, que é um assunto sério, segurança pública. E fizeram entrega dessas viaturas em 3, 4 lugares, né? Primeiro se entregou em Curitiba, vieram todos os prefeitos do Paraná inteiro. Quem que pagou a viagem desses prefeitos e dos vereadores que vieram? O povo paranaense, né? E depois fizeram a entrega nas cidades, depois faz a entrega no comando, depois faz a entrega na cidade menor. Então, assim, uma farsa, né? Uma mentira da segurança pública. O que precisa o quê? É de investimento nos profissionais de segurança pública, investimento de verdade em estrutura. Viatura, a estrutura mas é uma parte da estrutura da segurança pública, que precisa de valorizar os policiais e fazer mais contratação humana. Sem policiais não tem como pensar em segurança pública. Segurança pública é investimento, não é propaganda. Nós estamos conversando com o deputado estadual Márcio Pacheco e recentemente a governadora Cida Borghetti confirmou a criação da Secretaria Especial da Administração Penitenciária, ou seja, uma secretaria específica para cuidar da situação envolvendo o sistema carcerário, que nós sabemos que no Paraná não é diferente de outros estados, é superlotado. Vou dar o exemplo de Ponta Grossa, com o mini presídio Debrando de Souza, que tem aproximadamente 800 presos, com uma capacidade para 243, se não me falha a memória isso. Quer dizer, resolve essa criação dessa Secretaria Especial de Administração Penitenciária, que segundo o governo não vai trazer mais custos aos paranaenses. Na minha avaliação, Marielle, é uma decisão acertada. Porque na minha avaliação, a administração penitenciária não tem nada a ver,
necessariamente com o secretário de Segurança Pública. Então, por exemplo, a administração penitenciária, tanto é que talvez se nós tivéssemos que fazer um diagnóstico de todos os graves e muitos problemas da segurança pública do Paraná, talvez qual que é o que merece mais atenção nesse momento? Talvez seja o sistema penitenciário, onde há de fato o caos. O sistema penitenciário do Paraná está caótico, não há a menor, as condições, nem se fala nas condições do preso, porque isso aí já é um absurdo, né? E que as pessoas ainda com o pensamento de que, olha, quanto pior, melhor, sem ter o conhecimento de que esse preso, especialmente no Brasil, em muito pouco tempo estará de volta, morando do lado da casa do cidadão, mas ele então, quanto pior, o tratamento que ele recebeu lá dentro da penitenciária, ele vai depois provavelmente devolver à população. Mas nem vamos entrar nesse tema. A questão dos agentes penitenciários, sabe, o descaso com os agentes penitenciários, a falta de segurança dentro das próprias penitenciárias é uma situação caótica. Eu vivo isso muito de perto, tenho muitos amigos dentro do sistema penitenciário. Então, eu entendo, Marielle, que foi uma decisão acertada, foi um equívoco do governo quando unificou essas duas secretarias, porque de fato são assuntos completamente diferentes e um secretário só não consegue dar conta de toda essa complexidade, né, desse sistema amplo. Então acho que foi uma decisão acertada, embora também a população sempre está criando mais cargos, mas acho que foi o cargo do secretário, parece que não houve criação de outros cargos além da secretaria em si. Então assim, espero que isso dê resultado, que haja de fato capacidade de gestão e seriedade na condução do dinheiro público e sem manipulação, que haja de fato novas contratações, que haja de fato aí, o governo Beto Richa prometeu que iria fazer mais de 20 presídios, né? Não fez nenhum lá. Não fez nenhum. Então, assim, um absurdo dentro da segurança pública, e eu espero que essa nova decisão da governadora dê resultados efetivos para a população. Deputado, com relação ao Paraná Previdência, a gente recebeu uma notícia de que vai haver uma audiência pública em Curitiba, vai se discutir essa questão do Paraná Previdência, e me parece que um dos maiores contingentes... Já aconteceu essa audiência pública agora na segunda-feira. Na segunda-feira. Nós temos talvez o maior contingente, professores e policiais militares. Eu pergunto para o senhor, essa situação, existe uma preocupação muito grande se vai ter... com a retirada daquele valor feito pelo Mauro Ricardo e que, segundo ele, foi para sanear a dívida, e eu não vi como saneamento de dívida, ele simplesmente tirou a dívida de um lugar e passou para outro. Agora passou para um lugar nevrálgico. A gente sabe que tem muita gente pedindo aposentadoria e não consegue aposentar porque o Paraná Previdência não aposenta. E não tem uma explicação para isso. Me parece que a fila é muito grande. Eu pergunto para o senhor, isso daí pode afetar a questão de segurança pública, inclusive o policial militar, a preocupação dele com a aposentadoria ou não? Como é que vai ficar o futuro do Paraná Previdência e essas pessoas que dependem do Paraná Previdência? Na verdade, Laroca, esse é só o primeiro que está começando a aparecer reflexo desse péssimo governo que tivemos no Paraná nesses últimos anos. Uma ação feita, né, sob o sangue dos professores, jogando policiais contra professores, inclusive à época no dia 29 de abril, com a finalidade específica de utilizar desse dinheiro para fazer propaganda dizendo que o ajuste, que na verdade foi um arroxo fiscal feito no Paraná, deu certo para quem? Para fazer propaganda para tentar eleger Beto Richa senador do Paraná. Utilizou desse dinheiro dos professores, não era dinheiro do governo, era dinheiro que tinha se tirado do salário dos professores, dos servidores públicos em geral, todos os servidores públicos do Paraná, que estavam no Paraná Previdência. Então, essa propaganda toda que foi feita com os prefeitos, esse dinheiro todo que foi repassado para fazer obras em geral insignificantes e que não são de maior relevância para o Paraná, foi utilizado aonde? Da onde que não tem milagre no governo, não tem milagre na questão econômica. Você tira de um lugar, com certeza vai faltar algum dia. E, infelizmente, talvez já seja a mostra clara de que já está faltando. Houve antecipação de receita, antecipação de ICMS. O Paraná vai sentir ainda as penas dessa ação irresponsável desse governo que, graças a Deus, passou, né? Mas certamente, ainda nós teremos muitas outras notícias, infelizmente, provavelmente nada muito agradáveis para o servidor público que, claro, enfrentou com todas as forças possíveis, e nós também. O nosso voto, o nosso enfrentamento no dia 29 de abril, mas infelizmente o governo fez esse absurdo, essa irresponsabilidade com o Paraná Previdência. Vamos, claro, tentar esperar que o próximo governo tenha sensibilidade e tente reorganizar, porque se não reorganizar, pode ser que em breve, né, não sei se muito curto ou a médio prazo, seja um caos dentro da questão da Previdência do Paraná.
Deputado, por ser ano eleitoral, é claro que tem muitos deputados mudando de lado, mudando de posicionamento. Eu soube que teve uma rebelião na Assembleia Legislativa envolvendo a bancada que apoia Ratinho Júnior, né? Tem essa questão de Ratinho ou Cida Borghetti. Na verdade, o pessoal que apoia o Ratinho agora se diz oposição ao governo, mas é um negócio estranho, né? Porque eles eram situação, eles eram do governo Richa. E Cida Borghetti é a continuação do governo. Mas agora, quem está com o Ratinho virou oposição, está assim na Assembleia? Ontem parece que teve um debate bastante acalorado na Assembleia Legislativa, posicionamentos bastante fortes, né? É por isso que eu digo sempre, Marielle, a população tem que acompanhar, a população tem que estar mais de perto, olhando qual é o posicionamento do seu representante. Reclama tanto, né, dos bandidos que estão no Congresso Nacional, dos bandidos que estão na política, mas muitos desses bandidos receberam o voto dessa própria população que hoje os criticam, porque não os acompanha, e se acompanha, se brincar depois, chegam eles com proposta de favores pequenos e ainda acabam levando o voto e infelizmente ainda se reelegendo. A nossa posição na Assembleia Legislativa, Marielle, tem sido, graças a Deus, sempre a mesma. Há um posicionamento de coerência. O senhor segue na bancada independente? Eu sigo na bancada independente, nunca fiz parte da base do governo, nunca fiz parte da oposição, tenho autonomia para votar de acordo com a minha concepção, de acordo com a minha consciência e de acordo com aquilo que eu entendo que defende os interesses do povo Paraná. Porque foi o povo do Paraná que me elegeu, não foi prefeito, não foram vereadores, não foi o governo, não foi deputado. Agora, há deputados que oscilam, né? Que circulam de um lado e de outro de acordo com a conveniência política do momento. Então, assim, o meu posicionamento tem sido sempre o mesmo. Não quero e não aceitaria cargos da governadora Cida Borghetti, justamente para que eu tenha autonomia para continuar defendendo as mesmas posturas que eu sempre defendi. Essa é uma briga de cachorro grande, né? Briga de Cida Borghetti e Ratinho Júnior, que são pré-candidatos a governador do estado. Nós vamos ficar na nossa linha de defender sempre os interesses do povo do Paraná. Deputado, o senhor é filiado ao PPL. Eu pergunto como é que vai ficar o quadro político agora, esse quadro majoritário. Só vai ter gente do governo, só vai ter Cida e Ratinho, ou há expectativa de que de repente surjam outros nomes que possam fazer frente a esse grupo político? Porque é um grupo de continuidade, né? Ele está dando continuidade. Hoje tem o nome do Osmar ainda, né? O Osmar Dias se configurando como uma oposição a esse grupo, por enquanto, né? Que pode mudar também. Agora, pode ser construído algo novo de oposição, ou nós vamos ter que escolher entre Cida e Ratinho? Olha, aqui dizendo incoerência, eu quero aqui inclusive, né, destacar a minha decisão, que é uma decisão muito certa, mas que é uma decisão que sempre a gente tem que mostrar a isso à população. Eu decidi permanecer, e decidi não, nunca houve dúvida disso, permanecer no meu partido, o Partido Pátria Livre, um partido muito pequeno, quando as propostas de outros partidos grandes com dinheiro utilizado do povo brasileiro, que é aquele fundo criminoso eleitoral que foi aprovado pelos congressistas no ano passado, com esse dinheiro os presidentes de partido, dos grandes partidos, fizeram propostas milionárias para comprar candidatos. As propostas, por exemplo, eram na cifra de mais de 2 milhões de reais para quem quiser ser candidato a deputado federal por um partido de sigla grande no Paraná. Eu optei ficar no PPL, que não tem um centavo, para a gente fazer campanha, mas quero, se for da graça de Deus que eu me reeleger convencendo as pessoas e não comprando as pessoas de uma maneira direta ou indireta. Então, assim, Laroca, o que nós esperamos é que a população avalie todo esse cenário, né? Que além de avaliar só também entre Cida Borghetti e Ratinho, esperamos sim que Osmar Dias, né, seja candidato. Acredito, pelo que nós temos visto nos bastidores da política, ele tem se colocado firmemente como pré-candidato a governador, que eu acho que a população merece ter essas opções, né? Porque fica muito ruim você polarizar uma disputa entre dois nomes apenas, né? Eu acho que isso não é bom para o Paraná, não é bom para a população tem que ter opções. Agora, às vezes nós não temos opções, e por isso que eu sempre falo, gente, quem quer que o Brasil mude tem que se apresentar como opção, seja para ser candidato a governador, a presidente da república, a senador, a deputado, a vereador. Se você não tem opção, a população tem que optar, como aconteceu, por exemplo, em 2014, entre Dilma Rousseff, né, e Aécio Neves. Ou seja, qual voto, como é que você ia acertar num voto desse? Você tinha que votar em um e qualquer voto que você fizesse seria errado, na minha humilde opinião. E nós esperamos que no Paraná tenha mais opções, que não seja só dos dois. Não estou falando nada contra os dois, né, mas espero que tenha outros, porque o Paraná merece fazer escolhas com mais opções. Hoje o senhor não tem, então, um pré-candidato definido ao governo do estado? Não. Nosso partido vai definir, Marielle, certamente, porque, por exemplo, nesse cenário tão instável, inclusive da segurança pública dentro da política, né? Porque todo dia aparecem novas operações, aparecem novos problemas de justiça, nós temos que esperar
por uma questão de coerência, até o último momento, para saber como estará de fato o cenário político, para saber qual será o candidato que mais representará, né, os nossos propósitos políticos, para daí nós anunciarmos o nosso apoio. Deputado, antes de encerrarmos, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também do trabalho que o senhor faz em relação ao autismo, né? Visto que é um tema que precisa ser discutido muito ainda no Paraná e que precisa avançar, e o senhor tem alguns projetos nessa área também. Na verdade, Marielle, essa é uma bandeira, né? O Cazuza dizia, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Porque todo mundo tem uma ideologia, né? E, em geral, na população também, todo mundo tem uma causa, né? Para atuar, para apoiar. Parece-me que, enfim, graças a Deus me apareceu uma causa, né? Que eu me simpatizo, que eu tenho um grande carinho, assim, um grande amor para atender essa população que está sofrendo e sofrendo muito com não é nem descaso, com a indiferença do poder público, que não conhece e não quer conhecer um problema grave que atinge muitas famílias. Os professores não sabem o que fazer com essa população altíssima de autismo, né, dentro do Paraná. Os profissionais de saúde não sabem o que fazer, e para isso nós temos feito uma série de ações para representar essas pessoas, e inclusive o último projeto que foi aprovado, que eu acho que foi talvez o projeto que me trouxe mais alegria até hoje dentro da Assembleia, aprovado na CCJ apenas ainda, mas o projeto que estabelece a criação de um censo no Paraná para identificar onde estão, quem são, como vivem essas pessoas com autismo em todo o Paraná. Isso dará poder para as famílias cobrarem dos prefeitos, dos vereadores, do governador, mais atenção para essa questão do autismo no Paraná, Maria. E, deputado, o senhor não vai sair daqui sem levar uma demanda dos pontagrossenses. Temos ouvintes participando conosco pelo 84-16-7000. Estão perguntando o que o senhor pode fazer a respeito do posto da Polícia Rodoviária Federal, que segue fechado no período da noite. Ele fica no Trevo do Caetano. Até recentemente, em uma entrevista com policiais da Polícia Rodoviária Federal, eles colocaram que é falta de estrutura, né? Não tem equipe suficiente, por isso esse local ali no Trevo do Caetano fica fechado à noite. Uma demanda para o senhor ver para a nossa cidade de Ponta Grossa e região. Olha aí, Marielle, não tinha conhecimento, né, dessa demanda, por isso que é importante a população participar. Entrar nas redes sociais dos deputados, a minha rede social é bem ativa, trazer informações, porque quando a gente tem informação, eu sou deputado do Paraná, né, embora more em Cascavel, mas sou deputado do Paraná. Então, certamente é uma ação que está fora da minha alçada de legislativo estadual, porque Polícia Rodoviária Federal é Ministério da Justiça, é Governo Federal, é deputado federal. Mas nós podemos, claro, fazer um encaminhamento de um ofício, de um requerimento, perguntando e pedindo por que essa situação está acontecendo e pedindo para que se resolva o quanto antes. Então, pode ter certeza que faremos um encaminhamento, Marielle, em relação a essa questão. Nós conversamos com o deputado estadual Márcio Pacheco, do PPL. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no TNews, deputado. Um bom dia. Eu que agradeço, Marielle. Um grande prazer sempre falar com você, com toda a grande audiência da Rádio T Ponta Grossa. Um abraço, Laroca, todo mundo. TNews.